Fala Guerreiro, Guerra Fute 13 na área. Nesse vídeo nós vamos trazer aí para você PSG campeão, Stuttgart campeão da Copa da Alemanha, PSG da Copa da França. Vamos falar sobre a definição, a quase definição, na verdade, né, do campeonato espanhol. Falta só um jogo, que é Barcelona, hoje à tarde, daqui a pouco, 4, né? Tivemos a definição da Premier League e vamos falar sobre os jogos que estão acontecendo agora. Nesse momento está acontecendo a final da Taça de Portugal. Por enquanto está 0-0 até onde eu olhei e estava no intervalo. Vamos falar sobre isso e muito mais. Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem o quê? Clássico dos Gigantes. Os maiores campeões brasileiros e internacionais do Brasil. Então vão jogar daqui a pouco, 4 da tarde. Palmeiras, eu estou falando de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, clássico dos Gigantes aí para você. Vamos falar também como é que ficou aí Fluminense e Vasco, jogou ontem. Tudo isso e muito mais, fica até o final aí do vídeo trazendo aí na tela para você, beleza? Vamos compartilhar, vamos começar logo pelo clássico, né? Brasileiro aí, o maior de todos, né? O clássico dos gigantes, Palmeiras e Flamengo. Vamos trazer primeiramente aí Fluminense e Vasco. Ontem jogaram, o jogo foi nas Laranjeiras, ali na casa do Fluminense, 2-1 para o Fluminense. O Fluminense teve dificuldade aí com o Vascão, mas levou a partida em casa, né? Lembra que eu mencionei que Mirassol e São Paulo é como se fosse um clássico? Pois é, tá aí, ó. Mirassol 2, São Paulo 0, lá no Morumbi, né? Mirassol 2, São Paulo 0, né? Para você ver como o Mirassol dá trabalho para o São Paulo, né? 0-0 ficou aí o clássico entre Atlético Mineiro e Corinthians. Memphis Depay não jogou, machucado, né? Tivemos aí Grêmio 1, Bahia 0. Grêmio mandou na sua casa, né? E com esse resultado aí, se mantém um pouquinho ali distante da zona de rebaixamento. Vamos falar dos jogos de daqui a pouco. Teremos o grande clássico, né? Palmeiras e Flamengo, clássico dos gigantes, o maior do Brasil aí, onde teremos aí praticamente 30 e poucos títulos dentro de campo, né? 18 do Palmeiras e 16 do Flamengo aí. São os maiores campeões brasileiros, vão estar em campo aí. Vamos ver quem vai vencer. Reencontro aí de Abel Ferreira com Felipe Luiz. Agora, Felipe Luiz como técnico, né? Teremos ainda Sport Recife Internacional, Vitória e Santos. Santos precisa vencer para sair da zona da degola, ou pelo menos para ter expectativa de sair, né? Eu acho que com essa vitória ainda não sai. Teremos Fortaleza e Cruzeiro, daqui a pouco, às 8h30 da noite. E amanhã, o único jogo do brasileiro vai ser Bragantino e Juventude. Vamos aqui na Série B, então, trazendo aí na tela para você. Série B, tivemos esses jogos ontem, né? Atlético Paranaense agora voltou a vencer, reencontrou a vitória, bateu o Atlético 1-0. Remo empatou com Volta Redonda em 1-1. E o Avaí bateu a Chapecoense por 2-1. Avaí jogando em casa. Daqui a pouco nós teremos aí Novo Horizontino e Paysandu. Paysandu que precisa vencer para se manter distante da zona de rebaixamento. O seu rival está lá na parte de cima, né? Amazonas joga contra o Operário, 18h30. Teremos 7 da noite, Criciúma e Curitiba. 8 da noite, Botafogo e CRB. E amanhã, na verdade, aqui é só dois jogos hoje, né? Eu já estava até perdido aqui. Novo Horizontino e Paysandu às 4 e Amazonas e Operário às 18h30. Só esses dois jogos. Aí amanhã, segunda-feira, que nós teremos Criciúma e Curitiba, 19 horas, e também Botafogo e CRB, às 8 horas. Aí fechando as rodadas de segunda-feira, Cuiabá e Vila Nova. Beleza, guerreiro? Aí na terça-feira tem esse jogo aqui, nós falaremos dele no próximo vídeo. Lembrando que o próximo vídeo é daqui a pouco, mais tarde, né? Depois de toda a rodada. Muito bem, ontem tivemos ainda CSA e Confiança 0-0. Tivemos aí Náutico perdendo para a Ponte Preta. E aí o Náutico perdeu em casa, né? 1-0 foi o resultado aí da partida. Muito bem, vamos falar sobre Londrina e ABC 1-1. Itabaiana bateu o Caxias 2-1.
E daqui a pouco nós teremos aí Botafogo da Paraíba e Retrô. Além de Ipiranga e Tombense, 4h30 da tarde. No mesmo horário nós teremos Ituano e Floresta, 7 da noite, Anápolis e Maringá. Esses são os jogos de hoje. Amanhã tem, segunda-feira, Brusque e São Bernardo, 7h30 da noite. No mesmo horário, Guarani e Figueirense, para fechar a sétima rodada aí da Série C. Série D você já sabe, né? É um show de bola, é um festival de jogo e tá aí muitos jogos de ontem e hoje e amanhã também teremos jogos da Série D. Tivemos ontem Cascavel e Operário do Mato Grosso, 3-1 para o Cascavel. Inter de Limeira bateu Itabirito 3-1 também. Empatou em 2-2 Boa Vista e Água Santa. Manauara, olha aí a goleada do Manauara, 5-0 em cima do Humaitá. Eu acho que é a primeira goleada aí da Série D, né? Que eu tô vendo, pelo menos que eu lembro, né? 1-1, Imperatriz e Altos, Maranhão e Parnaíba 1-1. E o Goiânia perdeu para o Mixtos 3-1 na sua casa, né? Tocantinópolis empatou com o Iguatu em 1-1. Tivemos também a vitória do Juazeirense 1-0 em cima do Penadense, Maricá 2-1 em cima do Porto Velho e o Ceilândia perdeu em casa para a Aparecidense. 1-1 foi o jogo entre Uberlândia e Cianorte, 2-1 Portuguesa e Pouso Alegre, 4-0 foi Barcelona em cima, aliás, Asa em cima do Barcelona, né? Foi o Barcelona quem perdeu de 4-0. Tivemos o Rio Branco perdendo em casa por Nova Iguaçu e o Águia de Marabá também perdeu para o Trem em casa. Gás também perdeu para o Manaus em casa e o Goiatuba empatou com o Monte Azul em 1-1. Luverdense bateu o Porto Velho 1-0. O Barra empatou com São José em 1-1. Daqui a pouco nós teremos aí grandes jogos da Série D. Você viu que tem muito jogo, né, na Série D. Olha só o que que teremos ainda, né? Azures e Guarani, 3 da tarde. Jequié e Lagarto, 4 da tarde. No mesmo horário tem Maracanã e Sampaio Correia. E ainda, 4 da tarde, nós teremos Central e Horizonte, Brasil de Pelotas e Marcílio Dias, Souza e Santa Cruz, além de Sergipe e União do Tocantins. Teremos o Ginásio contra o Capital. Esse jogo já são às 17, né? Tanto Sergipe e União contra o Ginásio e o Capital. Às 17h30 nós temos Ferroviária e América do Rio Grande do Norte. O São Luís aí vai enfrentar o Joinville, só que é amanhã às 7 da noite. Na terça-feira, o único jogo, Independência e Tuna, para fechar aí a sexta rodada da Série D. Beleza, guerreiro? Copa do Brasil sem movimentação. Sul-Americana e Libertadores também só na terça-feira. E futebol feminino só durante a semana nós teremos aí brasileiro e paulista feminino. Paulista começa na quarta, o brasileiro só no próximo final de semana. Isso falando de futebol feminino. Então vamos falar dos internacionais. Tivemos a rodada quase que completa do espanhol, da La Liga, né? Tivemos Real Madrid 2, Real Sociedad 0, Leganés 3, Real Valladolid 0. Tivemos o Espanhol 2, Las Palmas 0. Getafe perdeu em casa para o Celta de Vigo 2-1. Raio Valecano 0-0 com Mallorca. 1-1 foi Osasuna e Alavés. Alavés jogando em casa, né? O Girona perdeu em casa por 4-0 para o Atlético de Madrid. E tivemos aí o Vila Real batendo o Sevilha por 4-2. O único jogo que falta é Barcelona e Atlético Bilbao. Por enquanto aí, para definir completamente aí a rodada. O Barcelona já é campeão, vamos ver como é que vai ficar o Bilbao aqui, né? Bilbao não pode ser acompanhado, então vai ficar na terceira colocação, mesmo se vencer, né? Eu acho que não vence aí o Barcelona, né? Então a tabela vai ficar praticamente assim, ó. 85 Barcelona, 84, né? É claro que se o Barcelona vencer, ele vai chegar a 88, né? Então já faça a projeção aí. Barcelona vencendo ou ele perdendo, né? Se ele perder, ele fica com 85. Se vencer, chega a 88. Real Madrid tem 84.
Atlético de Madrid 76, Bilbao tem 70, né? Chegaria a 73 caso vencesse. Vila Real tem 70, acompanhou aí o Bilbao, mas não ultrapassou pelo saldo de gols, 28 contra 20. Aí nós temos o Betis, que entra aí na Liga Europa, né? Lembrando que os cinco primeiros estão na Liga dos Campeões, Vila Real está na Liga dos Campeões, o Bilbao também. Aí esse laranjadinho aí é quem está na Liga Europa, que é o Vila Real e o Betis. Teremos o Raio Valecano numa repescagem aí para entrar na Liga Europa, ou é o contrário, né? Tá aqui, ó. É a Conferência League, né? O verdinho é a Conferência League. O laranjado Liga Europa. Esclarecido aí para você. Nós temos Osasuna fora da zona de classificação, Mallorca, Real Sociedad, Valência, Getafe, Espanhol, Alavés, Girona, Sevilha escapou fedendo aí da zona de rebaixamento. Já o Leganés não teve a mesma sorte, né? Girona e Sevilha, né? Escaparam fedendo aí, além do Alavés e o Espanhol também escaparam nessa última rodada. Quem foi rebaixado foi Leganés, Las Palmas e Real Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno, pela terceira vez depois que comprou aí, foi rebaixado, né? Vamos de Premier League então, rodada completa para você. Tivemos aí Bournemouth 2, Leicester City 0, Fulham perdeu para o City 2-0. Wolverhampton e Brentford ficaram no empate em 1-1. Nottingham Forest perdeu para o Chelsea 1-0. Manchester United bateu o Aston Villa por 2-0. Southampton perdeu para o Arsenal por 2-1. E o Everton bateu aí o Newcastle na casa do Newcastle 1-0. Liverpool ficou só no empate com o Crystal Palace. É o encontro aí do campeão da Copa, né? Da Inglaterra contra o campeão da Premier League. Ficou no empate 1-1, os dois campeões aí, né? O Ipswich Toy, provavelmente rebaixado, perdeu para o West Ham. 3-1 foi o resultado. E o Tottenham, depois de ser campeão da Liga Europa, perdeu para o Brighton por 4-0. Vamos ver como é que ficou a tabela aí, então. Definidíssima, né? A tabela da Premier League. 84 Liverpool, 74 Arsenal, 71. O City, o Chelsea ficou com 69 e o Newcastle foi o último classificado aí. Quase que o Aston Villa pega aí o Newcastle, né? E o Nottingham Forest também ficou de fora da zona de classificação. Jogou, rodou até o final aí, mas ficou de fora, né? Então, o Aston Villa está classificado para a Liga Europa, Newcastle está na Liga dos Campeões, junto com o Chelsea, City e Arsenal e o Liverpool. Temos aqui, ó, classificadão, o Crystal Palace, né? Ganhou a Copa, tem direito à classificação, então tá bem no meio da tabela. Se classificou para a Liga Europa aí, o campeão da Copa da Inglaterra, né? Já os rebaixados, aqui ó, tá na fase de grupo da Liga dos Campeões, o Tottenham quase rebaixado, hein? Quase passa para a Liga dos Campeões rebaixado e o Tottenham, né? Por que que ele tá classificado aqui mesmo no final? Porque ele venceu, né? Venceu a Liga Europa em cima do United, entrou na fase de grupo da Liga dos Campeões. E os rebaixados são Leicester City, o Ipswich Town e Southampton. Não deu para o Ipswich Town escapar e nem para o Leicester City. Tottenham escapou fedendo, né? Vamos falar de campeão então. Arminia 2, Sturtgau 4, né? Foi o resultado aí. O Sturtgau jogando em casa. Tivemos aí boa reação aí já quase no final do Arminia, né? Arminia ainda teve um gol contra aí a favor do Arminia aos 85, mas não deu aí para o Arminia ser campeão. Tava torcendo para o Arminia, mas deu aí, foi Stuttgart, o tradicional clube alemão, se torna campeão da Copa da Alemanha. Vamos aqui então de italiano. Italiano é daqui a pouquinho, ó. Termina a rodada, né? Ontem tivemos duas partidas que foi Bologna 1, Genoa 0. Bologna perdeu. Milan 2, Monza 0, né? Daqui a pouco nós teremos aí 3 da tarde Atalanta e Parma, Lazio e Lens,
Jogo que vale aqui, ó, zona de rebaixamento aqui, né? Se a Lens perde, pode ver outros ultrapassar ali e ela cair na zona de rebaixamento. Aí temos Udinese e Fiorentina, Torino e Roma, Veneza e Juventus, além de Empoli e Verona. São os jogos aí do campeonato italiano. Daqui a pouco, à noitinha, a gente traz o resultado para você, como é que ficou. Tá tendo o final da Taça de Portugal, olha só quem tá na frente, segundo tempo, né? Benfica tá levando, por enquanto, a Taça de Portugal, 1-0, né? E aí, você acha que vai ter reação do Sport na reta final? Lembrando que o Sport já é o campeão do Campeonato Português, agora a disputa aqui é pela Taça de Portugal. Por enquanto tá dando Benfica, né? Fica aí até o final que você vai descobrir quem é o vencedor da Taça de Portugal, né? Já na na Copa, né? Copa da França, tivemos 3-0 do PSG, não deu para o Rennes. Rennes poderia ter aí escapado da zona de rebaixamento, né? Lá no campeonato francês ele vai ter ainda o desafio da repescagem, né? Mas aqui na Taça de Portugal perdeu por 3-0. Aqui nós estamos tendo o jogo da Eredivisie, que é o campeonato holandês. 2-2 por enquanto aí, entre AZ e Twente. O jogo já está quase no finalzinho do segundo tempo, aos 85 minutos. No jogo, no vídeo, né, da noitinha, a gente traz o resultado para você. Ontem tivemos Campeonato Turco, Superliga, né? E tá acontecendo agora, já tá bem no finalzinho aí, placares, né? Quase que não sai, placares praticamente definido. Tivemos o Ex-Spor 2-1 no Antalyaspor. O Gaziantep empatou com o Kanzipaşa em 2-2. Tivemos a vitória do Galatasaray em cima do Gaziantep e o Beşiktaş está empatando aí com o Rizespor 1-1. O jogo já está nos acréscimos. Daqui a pouquinho termina. Provavelmente vai se manter nesse resultado. Se ninguém fizer um golzinho no final bobo, né, maroto, pode terminar assim. Ainda temos o Transpor contra o Sanspor, tá 2-2, também tá nos acréscimos. Konyaspor contra o Antalyaspor, 2-1 para o Antalyaspor. Alisampor, né? Eu falei Antalyaspor, é Alisampor contra o Konyaspor, 2-1 para o Alisampor. Tá vencendo aí. Istambul tá empatando com o Ademirspor, que é o time aí da zona de rebaixamento, sem chance de escapar, né? Istambul está empatando em 2-2. Aí temos o Kayseri contra o Bodrum, tá 1-1 também. Você viu aí que tem muito empate aqui no Campeonato Turco, na Superliga. A gente volta daqui a pouco aí nessa página, só para mostrar quem que venceu ou não, né? Amanhã tem Saudito, né? Amanhã tem a grande rodada final do Saudito para definir a tabela, né? Já temos o Al Ittihad campeão. O Al Hilal, pelo visto, vai ficar na segunda colocação. Mas os jogos amanhã são às 15 da tarde. Teremos Al Khaled contra Al Qadodi, Al Fatih contra o Al Nassr, Al Hilal contra o Al Qazid, Al Rabab contra o Al Tal. Teremos ainda o Al Eid contra o Al Ali Saud. O Al Ittihad pega o Darkan. Teremos o Al Ed contra o Al Khalud e o Al Feia contra o Al Shabab. São jogos aí do Campeonato Saudita, né? Para fechar, tem o Al Ittifaq contra o Al Wehda. São jogos que termina então o Campeonato Saudita aí. A próxima temporada é só depois do Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes aí termina, os jogadores terão um período de férias e aí volta para então a próxima temporada. Assim como a Série D, nós temos aí a MLS, o Campeonato Americano, que eles não gostam que chame assim, gosta de que chame MLS. Temos muitos jogos aí. O South Sound bateu o FC Dallas 1-0. Tivemos o San Diego contra o LA Galaxy 2-1. O DC United contra o New York Red Bull 2-0 para o New York Red Bull, bateu o DC United na sua casa. Charlotte venceu em casa contra o Columbia Crews 3-2, né? 3-2 foi o resultado.
3-3 ficou Philadelphia e Inter Miami, 2-2 ficou Montreal e LAFC. Tivemos ainda o Toronto perdendo em casa para o Nashville, 2-1. O Orlando City bateu o Portland Timbers por 1-0. Minnesota United e o Westfield ficaram em 1-1. O Sporting KC contra o New England ficaram em 3-3. Real Salt Lake perdeu para o New Caps, o Outcaps, né, na verdade, por 3-2, mesmo jogando em casa, o Real Salt Lake perdeu. Colorado Rapids bateu St. Louis City por 1-0. San José e Houston Dynamo 3-3 foi o resultado aí da partida. Daqui a pouquinho tem New York City e Chicago Fire, 4 da tarde. E à noite tem Atlanta United contra Cincinnati. E o campeonato americano retorna aí na quarta-feira, dia 28, com a última rodada aí. Rodada completa no dia 28, né? E dia 20 e dia 31, né? Beleza, guerreiro. Tem mais jogos? Tem argentino, né? Argentino teve ontem jogo entre Independente e Huracan pelas semifinais da primeira fase. O Huracan venceu nas penalidades 6-5, 0-0 foi o tempo normal. Daqui a pouquinho, daqui uma hora, nós teremos São Lourenço e Platense. Vamos ver quem chega aí à final, né? Da primeira fase. Por enquanto, o Huracan passou para a final, embora não está atualizado aqui. A segunda fase retorna depois do Mundial de Clubes no dia 13/7, conforme você pode ver aí na tela. Beleza, guerreiro? Só falar de Liga dos Campeões, é dia 31, próximo sábado, tá perto, tá chegando a hora. PSG e Inter. Para quem você tá torcendo? Coloca aí nos comentários, né? Vamos aqui trazer então, ó, como é que tá o jogo, né? Terminou aqui, ó. Istambul perdeu para o Ada Demirspor. Só para você ter uma ideia aqui, eu vou trazer a tabela. Ada Demirspor é o cara que deve pontos, ó. Com a vitória, ficou devendo só um ponto, né? Tava devendo dois, agora com a vitória tá devendo menos um ponto. Tá acabando aí na rodada. Besiktas também tomou um golzinho, falei, né? Gol maroto no finalzinho aí, ó. Besiktas perdeu por 2-1 para o Rizepor. Tivemos o Alisson se mantendo, né, com 2-1. Transipor também encerrou aqui, ó, 2-2 com o Sansupor. E o Kayserispor tá se mantendo aí em 1-1 com o Brudon. Fechando o vídeo aí para você com essa reviravolta, né? Derrota do Istambul, time que está na parte de cima da tabela. Vamos voltar aqui só para você ver. Para o Ada Demirspor, que está lá no finalzinho, né? Istambul tá aqui, ó, zona de classificação, né? Com essa derrota aí, ainda faltou uma rodada, né, para o final. Tá aí, então, a Demirspor na zona de rebaixamento, Istambul na zona de classificação para a Conferência League, né? Ou Liga Conferência. Galatasaray é grande campeão, não pode ser acompanhado. Fenerbahçe é o vice. Sanspor é o terceiro também, tá longe aí de ser acompanhado, porque o Besiktas acabou empatando, né? Beleza, guerreiro? Então, vamos dar atualizar aqui a página. Fechou, né? Então, encerrou aí. Konyaspor perdeu realmente para o Alişanspor e aqui terminou 1-1 mesmo. Amanhã tem Ataíspor contra Fenerbahçe, o único jogo de amanhã. Na segunda-feira é 2 da tarde e você vai acompanhar o resumão aqui no canal do Guerreiro Guerra Fute 13, beleza? Vamos então encerrar nosso vídeo assim, ó. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho das notificações e também segue aqui o canal Guerreiro Motivacional. O link é o primeiro na descrição do vídeo. Não deixe de acompanhar nosso trabalho. Abraço, valeu e fui.